E diretamente do quarto Simpósio Jurídico de Gestão Empresarial, eu entrevisto agora Luiz Henrique do Amaral, que é diretor jurídico da BF e que vai dar uma palestra sobre update jurídico. O que vem a ser isso, afinal? Na realidade, é um termo mais em inglês que a gente usa um pouco para ilustrar a atualização das últimas coisas importantes que aconteceram em franchising, decisões importantes, aspectos jurídicos importantes que aconteceram no último ano. Mas, Henrique, o que você destacaria aí de mais importante do ponto de vista jurídico para as franquias, pelo menos em 2010? Bom, nós estamos agora, no momento, vivendo uma situação extremamente importante relativa à incidência ou não do ISS em franquia, nos royalties da franquia. Esse assunto está no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que há uma repercussão geral no assunto, que significa que o assunto é importante e precisa ser tratado. Isso vai ser decidido nos próximos meses, e acho que isso é um tema que afeta muito a franquia, porque é um impacto econômico numa equação financeira do negócio que impacta o franqueador, o franqueado, e quem paga, quem não paga, não era previsto, acabou incidindo com contratos que estão em andamento, então de um dia para o outro a operação passa a ser onerada com uma tributação que não era imaginada quando os contratos foram feitos. Então isso é uma coisa muito importante. Nós temos, por outro lado, também bastante importante a questão da discussão do ICMS, substituição tributária, o ICMS-CT, que é o Imposto na Circulação de Mercadorias, aonde, apesar de ser para a circulação de mercadorias, no caso de substituição tributária, quer incluir a taxa de franquia e os royalties na base de cálculo do valor, o que desmonta totalmente uma situação concreta, que é o fato de que mercadoria é uma coisa e franchising é outra. Então, isso é uma coisa que nós vamos estar acompanhando de perto na BF. Além disso, nós tivemos alguns posicionamentos importantes recentemente por parte dos tribunais. O primeiro deles de considerar que a franquia, a relação entre o franqueador e o franqueado não é uma relação de consumo. Então ela não está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Existiam algumas dúvidas, existiam brigas judiciais que tinham se o franqueado era um consumidor em relação ao franqueador, e o tribunal já afastou isso. Não, consumidor protegido pela Lei de Defesa do Consumidor é aquele que compra o produto na cadeia final, aquele que é o último beneficiário do produto. E no franchise é um intermediário, quer dizer, faz parte da disponibilização do produto e serviço no mercado o fator franqueador-franqueado. Então essa foi uma decisão importante. Outra questão importante que está no momento em muita discussão também, mas temos tido decisões importantes, favoráveis ao sistema, é quanto se o franqueador ele é responsável ou não pelas dívidas trabalhistas do franqueado. Isso é uma coisa importante porque todo o conceito da franquia reside na independência das partes que estão contratando. São dois empresários que têm unidades diferentes, têm negócios separados e que não se comunicam essas obrigações dos dois. Algumas discussões trabalhistas aconteceram que acabaram levando a uma certa responsabilização do franqueador. Recentemente, tem uma série de decisões dos tribunais regionais do trabalho dizendo que não existe. Se a franquia é legítima, é correta, não há essa responsabilização, são atividades distintas e não pode se aplicar nenhum tipo de súmula ou presunção de que há uma subcontratação ou algum tipo de subempreitada que leve a essa responsabilização. Então esses são aspectos assim que nós vamos estar discutindo, que são importantes, são atuais, que a BF está atuando concretamente. Por exemplo, na área do ISS, nós estamos elaborando vários pareceres, estamos tomando várias iniciativas junto ao Supremo Tribunal Federal. Na área do ICMS-ST, nós estamos discutindo com as secretarias de Receita estadual, estamos discutindo no Congresso Nacional, estamos querendo uma melhoria. E estamos atuando também, tanto na parte trabalhista quanto na parte de proteção ao sistema de franquia no Congresso Nacional e junto ao Poder Executivo. Então, isso te dá um panorama aí das discussões que a gente vai ter no dia de hoje. Agora, no quesito fiscal, né, dessa questão toda tributária que você está colocando, isso acaba afetando, impactando no faturamento do franqueado e do franqueador, né, Luiz Henrique? Isso é um grande problema. Quando você tem um imposto que não foi previsto na largada, ou seja, você teve uma contratação que partia do princípio que, olha, nós vamos pagar isso aqui, o que você tem que pagar de imposto é isso. Todo mundo fez o negócio, todo mundo concordou e o negócio está funcionando. De repente você tem um impacto fiscal que não era previsto, que não é legítimo
e que acaba quebrando a equação econômica financeira do negócio. Então, quem vai pagar? O franqueado? Quem vai pagar o franqueador? O franqueado diz, esse problema é do franqueador. O franqueador, não, mas eu não vou pagar isso que eu não estou prevendo. E aí começa uma questão. Aí o que tem que se discutir é esse imposto. Ele é um imposto legítimo, foi aprovado, sancionado nas regras corretas, ele obedece às regras constitucionais e tudo mais. Ah, não? Então aí, poxa, nós precisamos questionar, porque você não só aumenta o impacto fiscal e cria um sócio que vai ali ter uma parte substancial do negócio, mas que o faz além do limite do que deveria. De uma maneira geral, Luiz Henrique, toda essa mudança jurídica no sistema é para melhorar o sistema, para proteger todo mundo, não é? O objetivo principal é você privilegiar o sistema e não o franqueador ou franqueado. O que a gente busca na BF e toda a mensagem dessa atuação que a gente faz é que nós temos que proteger o sistema. O mau franqueador, ele deve ser expurgado do sistema, é um mau exemplo e não está praticando corretamente. Da mesma forma que o mau franqueado também deve ser expurgado do sistema, deve ser descredenciado e sair. O importante é proteger o sistema, porque a força do sistema no Brasil, ela reside exatamente no profissionalismo que nós conseguimos desenvolver com o franchising no país. E o sistema de franquias no Brasil é muito forte, é preciso mesmo proteger tudo isso, né, que se conquistou até agora. Não tenha dúvida, hoje o sistema de franquia no Brasil é um dos mais importantes do mundo. O Brasil, independente de ser o quarto mercado mundial de franquia ou não, nós somos, a ABF, ela detém a posição da Secretaria-Geral do Conselho Mundial de Franquia, a Secretaria-Geral da Federação Interamericana de Franquia. No Conselho Mundial, nós temos assento lá garantido na liderança do processo de franquia. Temos parcerias que estão sendo desenvolvidas em níveis bilaterais, por exemplo, vai haver agora em Washington um acordo de cúpula entre o governo brasileiro, o governo americano, a ABF e a IFA, que é a entidade de franchising americana, para fechar um compromisso de expansão global de franchising, de utilização do franchising como mecanismo de expansão e desenvolvimento nas economias regionais e nas economias menos, vamos assim, desenvolvidas em franchising, o que mostra que o franquia no Brasil nós já estamos num patamar quase que de igualdade, pelo menos em força política com a americana. Quer dizer, hoje eu acho que o Brasil, e isso se deve sobretudo ao papel da ABF, no controle e no comando desse processo, a gente tem uma situação ímpar no mundo como estrutura. Muito obrigada e boa palestra. Eu te agradeço e boa sorte.